texto bem conhecido. Nós vamos falar sobre o tema. Você que gosta de anotar tema, o tema é uma pergunta. A pergunta é muito simples. Por que duvidaste? Né? Então, olha para o teu irmão e fala assim, por que duvidaste? Glória a Deus. Mateus 14, 22, logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-nos andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente és Filho de Deus. Versículo 34. Então, estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré. Reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar a toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos e lhe rogavam que ao menos pudessem tocar na orla da sua veste. E todos os que tocaram ficaram curados, ficaram sãos. Amém? Essa é uma história dentro do Evangelho de Mateus, de Marcos, eu acho que de João, onde Jesus tinha acabado de multiplicar pães e peixes. Ele tinha acabado de realizar um milagre extraordinário, alimentando milhares de pessoas com alguns pães e alguns peixes. E eu te garanto uma coisa, irmão, se alguém distribuísse dinheiro, ia ficar famosíssimo. Silvio Santos que o diga. Quem quer dinheiro, quem quer dinheiro. Jesus fez isso. Distribuiu recurso físico. Os discípulos de Jesus multiplicaram pães e peixes. Foi na mão dos discípulos, não foi na mão de Jesus. Os discípulos foram distribuindo os pães e eles foram se multiplicando. E por conta disso, imagina como ficou aquela multidão. A multidão ficou extasiada, irmão. A multidão chegou e falou, esse é verdadeiramente o profeta, esse verdadeiramente é o rei, esse verdadeiramente é o Filho de Deus. Nós vamos fazer uma eleição agora, já pegaram as urnas eletrônicas, vamos fazer uma eleição para eleger Jesus como rei de Israel. Nós vamos tirar Roma, vamos tirar Herodes. Então, sucesso, prosperidade, fama. Jesus está nesse momento. Os discípulos recolheram os pedaços que sobraram, e ainda tinha sobrando. Ainda tinha cestos de pão sobrando, irmão. E nesse momento, Jesus pega os 12 discípulos e fala, vem cá, reunião. Imagina os discípulos. Bom, agora ele vai determinar ministérios para cada um de nós. Ministro da pesca, ministro do pão, ministro do peixe, ministro da fazenda, ministro disso, daqui. Não. Jesus pegou os 12 e falou assim, vamos indo, vamos. E a Bíblia diz que ele começou a empurrar os discípulos. Ele começou a empurrar, forçar, irmão. Obrigar os discípulos a sair daquela situação, a sair daquele lugar, entrar no barco e ir lá para o outro lado. Sai, vamos.
Mas Jesus, agora que nós vamos tomar Jerusalém, agora que nós vamos tomar o governo, agora que vai dar tudo certo, nós podemos pegar esses 5.000 homens aqui, fazer um exército e ir contra Roma e tomar de volta a terra de Israel. Jesus falou: vaza, sai daqui. Foi na forçada, irmão, que eles saíram dali. Não é natural, é? Agora que a igreja está fazendo sucesso, Jesus. Agora dá para abrir um grande templo. Por que será que Jesus fez isso? Sabe, irmão, às vezes nós estamos brigando contra o próprio Senhor. Às vezes nós estamos brigando contra um propósito, contra um tempo, contra um alinhamento de Deus. Nós nos movemos por aquilo que vemos. Nos movemos por resultados positivos. Nos movemos por dinheiro na conta, saúde para dar e vender. Se está tudo bem, a gente estaciona. Essa é a nossa tendência natural. Está tudo bem agora, Jesus. Para que a gente vai sair daqui? Sai! Jesus não explicou nada. Ele falou: vocês vão entrar no barco e vão cruzar o lago da Galileia. Um lago que tinha 21 quilômetros de extensão por 13. Então vocês vão entrar no barco e vocês vão começar a navegar por alguns quilômetros. E é interessante que Jesus empurrou eles para um barco num lago que fica num vale lá em Jerusalém, que tem montanhas, e por conta dessas montanhas existe uma inversão térmica. Então as tempestades de vento, as tormentas que acontecem ali são frequentes e constantes. É difícil navegar num lago desse. Os pescadores, eles foram empurrados, os discípulos foram empurrados para essa situação. Uma situação de dificuldade. Agora eu estou em cima da carne seca, agora que eu lavei a égua. O Senhor está me empurrando, o Senhor Jesus está me empurrando para o lago, está me empurrando aonde tem vento contrário. Diga assim: a visão espiritual não pode ser perdida por causa do sucesso. Jesus estava protegendo os discípulos. Se vocês começarem a assumir posições agora, se nós assumirmos o governo agora, o meu reino não é estabelecido. O meu propósito não acontece na vida de vocês. Se vocês se apoderarem desse sucesso, dessa fama, dessa prosperidade nesse momento, não foi para isso que eu vim e não foi para isso que eu te escolhi. Então Jesus tem que empurrar. E se fosse eu? Que luta, irmão. E se fosse você? Deus pede para você entregar um barco cheio de peixes. Deixa tudo e me segue. Deixa tudo o que você tem. Agora que eu estou em cima e não de baixo. Mas o meu propósito na igreja não é estar em cima. O meu propósito na igreja não é ter sucesso. Meu propósito não é ter fama, não é atingir posições elevadas, não é enriquecer. Pode até ser, irmão, mas o propósito de Deus com você na igreja não é esse. Se o propósito de Deus conosco fosse esse, ele ia dar 6 números da Mega Sena cada semana para um aqui. Para cumprir. Deus ia abrir a janela do céu e ia dar o dinheiro. Mas não é esse o propósito. Deus tem que empurrar o discípulo. Deus tem que empurrar aquele que está andando com ele para longe daquilo que vai afastá-lo do propósito. Deus tem que proteger a visão espiritual. Deus tem que proteger a fé. Deus tem que proteger a revelação.
Quantas pessoas você conhece que prosperaram e perderam a sua fé? Jesus até falou: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Pessoas prosperam na igreja, irmão. E por causa dessa ascensão, dessa prosperidade, elas saem da igreja. Porque Jesus quer levar elas para o barco e falar: vocês vão enfrentar ventos contrários. Vocês têm que passar por essa luta aqui, ó. Vocês têm que passar pelas ondas contrárias. Até o pastor Alexandre começou o culto, falou de vento contrário. Eu falei: pronto, agora confirmou mesmo. Porque eles começaram a navegar, irmão, sem Jesus no barco. Jesus não estava nem dormindo no barco, eles foram sozinhos, os 12. E Jesus deu uma ordem: vocês vão passar para o outro lado. Tem um propósito lá do outro lado. 13 quilômetros daqui. Navegando 13 quilômetros. Então é uma ordem. É um propósito. Deus está te dando uma ordem para você ir para lá. Você começa a ir para onde Deus mandou você ir, irmão. A primeira coisa que acontece são ventos contrários. Vento é uma palavra que significa espírito. Espíritos sopram contrário àquilo que você está fazendo, porque você recebeu uma ordem direta de Deus. Ele se levanta, o Espírito se levanta, começa a soprar o mar, e as ondas batem contra o teu barco para que você não chegue do outro lado. E os discípulos começaram a lutar contra o vento, começaram a lutar contra as ondas. E Jesus subiu no monte, sozinho. E aí eu lembro, esse é um cenário, irmão, porque lá embaixo, no mar, tem um barco lutando contra as ondas. E em cima do monte, Jesus está orando sozinho. Diga assim: mundo físico, mundo espiritual. Está aí o quadro da intercessão. Você está lutando para fazer a obra de Deus. Jesus subiu e falou assim: eu vou interceder por você lá em cima, para que você consiga vencer, para que você consiga chegar do outro lado. A garantia é a intercessão do Senhor. Ele é o nosso intercessor, meu. Então, cada vez que você recebe uma ordem de Deus, faça. Mas não espere moleza. Eles estão lutando. O barco sendo castigado. O barco sendo castigado. O diabo falou assim: ó, olha o que Jesus falou: vocês vão adiante de mim. Vocês vão na minha frente. Porque onde vocês pisarem, eu vou. Aonde vocês chegarem, eu chego. Isso me lembra do ministério de João Batista. Ele foi preparando o caminho do Senhor. É um ministério profético. Jesus falou assim: vocês não vão morar aqui nessa prosperidade. Vocês são profetas. Vocês têm que me anteceder. Vocês têm que preceder a minha chegada. Então eu vou mandar vocês em alguns lugares. E aonde você pisar, eu piso. Aonde você estiver, eu estou. Você chegou, irmão. Você está preparando o caminho do Senhor, para que o Senhor possa vir naquele lugar. E Satanás, ele não está se opondo a você, ele está se opondo à presença de Deus. Satanás, ele está lutando contra os profetas, porque ele sabe que quando o profeta chega, ele está preparando um caminho, trazendo mensagem de arrependimento, para que as pessoas se convertam dos seus pecados, e a presença de Deus possa vir. Isso é uma conquista. Multiplicar pão não é conquista. São as almas que estão do outro lado do lago. São os enfermos que estão do outro lado do lago. São pessoas que estão em trevas. São pessoas que não têm palavra. Pessoas que não têm o Senhor. São essas coisas que movem as decisões de Deus.
Deus decide por essas coisas, irmão. E os discípulos foram impelidos a executar o ministério profético. Amém? Então diga para o teu irmão, para de lutar contra Jesus. Se você entrar no barco e falar, tá bom, Senhor, o que eu tenho que fazer? Você vai pegar e vai para cá. Não se desvia nem para a direita nem para a esquerda. E você começar a caminhar, irmão, saiba de uma coisa, enquanto Josué está lutando lá embaixo, Moisés está lá em cima com as mãos levantadas. Enquanto você está lutando contra as ondas, Jesus está sozinho no monte, intercedendo por você, quebrando as muralhas, acabando com a resistência, te fortalecendo na batalha, no combate. Porque a Bíblia diz que eles ficaram até a 4ª vigília da noite, se esforçando. Imagina aquele barco que só ia para um lado. Queria voltar. Satanás quer que você volte. Satanás quer que você desista. O vento contrário serve para tentar fazer a pessoa desistir e voltar da onde ela veio. Volta para lá. Lá tem pão multiplicado. Lá tem sobra de milagre. Vai para lá. E os 12 têm que manter o rumo, manter a perseverança. Mas Jesus falou, na primeira vigília da noite, das 6 da tarde até as 9 da noite, eles ficaram lutando, irmão. Na segunda vigília da noite, das 9 até meia-noite, eles ficaram lutando. Vamos remar. Já tentou lutar contra o vento? Você entra no barco e está remando. Você está remando para lá, mas está indo para cá. Está lutando contra a maré, irmão. Eles ficaram até meia-noite. E depois, na terceira vigília, meia-noite às 3. Acho que a pior parte é quando passa da meia-noite, que aí dá sono. Aí os 12 já começaram a fazer um rodízio, se revezando ali. E tentando pegar um vento a favor, mas os ventos eram contrários. E eles conseguiram chegar até muitos estádios da Terra. Um estádio, 185 metros. Se foram 10 estádios, eles estavam a praticamente 2 quilômetros da Terra, irmão. Isso é muito pouco para 6 horas de trabalho num barco. Rodaram, né? Rodaram não, navegaram 2 quilômetros. Aí chegou a 4ª vigília da noite. A força está acabando. Eu não aguento mais. Vamos voltar. Vamos desistir. Vamos voltar para lá. A gente tenta amanhã. Já viu gente que tenta amanhã? Já viu gente que começa a fazer promessa no domingo à noite para começar amanhã na segunda? Por isso que os cultos são domingo. Porque as pessoas fazem promessas que, né, a partir de amanhã eu vou orar todo dia. A partir de amanhã eu vou jejuar todo dia. A partir de amanhã é 15 minutos de oração. Pelo menos 5. Pelo menos 1 minuto. A partir de amanhã eu não saio de casa sem orar. A partir de amanhã eu vou fazer o sinal da cruz. São ventos contrários, irmão. Vamos voltar amanhã. Vamos tentar atravessar o lago amanhã. Não dá. Jesus mandou a gente ir. Você sabe que Jesus é bravo, né? Se a gente voltar e ele estiver lá, ele vai falar um montão na minha... E outra, e se ele pegou outro barco e já está lá esperando a gente? Por isso, meu irmão, para de protelar as coisas. Diga para ele, para de protelar. O que você tem que fazer, você tem que fazer hoje. E continuar fazendo. Vai até o fim, irmão. Tem um intercessor orando por você no monte. Tem um intercessor orando por você. Ele está orando, você não está vendo, mas ele está orando. Ele não falha. Você está lutando, você só não pode fazer uma coisa, irmão: desistir da guerra, desistir da batalha. Não pode, porque Jesus está orando para você conseguir. Tem intercessão.
Você não está sozinho. Você não foi abandonado. Amém ou não amém? Vai até o fim, meu querido. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus está orando por você. Amém? E outra coisa, né? Jesus empurrou você para enfrentar ventos contrários, demônios. Ô pastor, apareceu um demônio lá em casa, apareceu um demônio lá em casa, um vulto, eu vi uma cobra, eu vi uma serpente, uma aranha, eu vi uma lagartixa, uma barata. Então, o que os demônios estão fazendo lá em casa? Então, quando você começa a caminhar na vontade de Deus, Satanás tenta se levantar, ele tenta se levantar e tenta impedir você. Paulo escreveu: aqueles que quiserem viver uma vida santa padecerão perseguições. E a coisa que nós mais reclamamos são as perseguições. Nós reclamamos da luta, reclamamos do vento contrário, reclamamos da necessidade, reclamamos da oposição, reclamamos, murmuramos contra Deus, não vou mais para a igreja, não está adiantando nada. E Jesus está orando, irmão. Deus te trouxe aqui para abrir a tua visão espiritual. Ele subiu no monte, está sozinho lá, junto ao Pai, e falando: Pai, fortalece, Pai, traz estratégia, traz revelação, traz armamento, traz discernimento, traz autoridade, traz palavra revelada, Pai, traz mais fé. O coração dele está sem fé. O teu intercessor garante que você chega do outro lado, irmão. Não fuja das batalhas. Não desista no meio do caminho. O povo de Deus não é passivo. O povo de Deus é ativo. O povo de Deus não tem passividade espiritual. O povo de Deus se alimenta das guerras. Porque o povo de Deus vai de vitória em vitória. De glória em glória. De fé em fé. O povo de Deus não anda de desistência em desistência, de fracasso em fracasso. Não é isso que está escrito sobre a tua vida. Não é isso que Deus decretou sobre você, irmão. Deus decretou que você vai chegar aonde Ele determinou que você vai chegar. Teu intercessor garante. Poderoso mesmo, Deus é bom. Mas ele chegou só na 4ª vigília. E quando Jesus está chegando, ele está vindo sobre o mar assim, né? Imagina Jesus andando no mar, e aí tem um barco ali, e Jesus está andando, eu não sei quanto a distância, mas eu estou vendo algum vulto ali no meio da noite, irmão. Você não enxerga nada no meio do mar. Eu imagino aqueles homens com um lampião lá, sei lá, uma lanterna de LED. Ou alguém pegou um celular, já ligou a lanterna do celular mesmo. O rapaz, o que é aquilo? É um homem? Existia uma lenda entre os judeus, entre os pescadores principalmente, daqueles que morriam, afogados, ou morriam. A lenda diz que o espírito da pessoa fica vagando por 3 dias, antes de ir para o além. E foi baseado nisso que eles olharam e viram Jesus, não reconheceram, não discerniram que era Jesus. Foi baseado nessa lenda, nessa superstição, que eles disseram: um espírito, é um fantasma. Chamaram Jesus de fantasma, irmão. E é isso que acontece na guerra. Nós perdemos a revelação de Jesus. E eles ficaram com medo. Às vezes você está numa batalha tão grande, irmão, que você não consegue mais enxergar a palavra. Mas tem uma saída para você. Jesus está dizendo: sou eu. Agora eu estou vindo para acabar de vez com esse vento contrário.
E eu fico imaginando o seguinte, eu queria que você prestasse atenção em Pedro. O Pedro era meio que o líder. O líder. O cara que queria tomar o império à força. Mas o Pedro fala assim, se você é Jesus, manda que eu vá ter contigo sobre as águas. Pedro está lutando há mais ou menos 9 horas contra o vento contrário. Pedro está cansado. Pedro está desgastado. As suas forças físicas estão no fim. E quando ele está nesse momento, ele está com medo porque ele está vendo uma entidade, um espírito ali na frente dele. Parece que não, irmão. Mas Pedro está cheio de fé. Parece que o Pedro não tem fé nenhuma, ele está lutando. Se é o Senhor mesmo, me manda ir ter contigo sobre as águas. Acabou a força física, o desgaste emocional é muito alto. Mas a fé não se desgasta pela batalha. A fé não se desgasta pela luta, irmão. Você desgasta o teu músculo, você desgasta as suas emoções, mas a tua fé não. O homem estava cheio de fé e não sabia. A fé não depende da tua condição. A fé não depende das suas lágrimas, não depende do teu desgaste, não depende das decepções, não depende das suas mágoas, irmão. A fé não depende dos ventos contrários. Ela está dentro de você e de mim. Pedro não havia usado a fé até agora, mas agora ele usou. Porque ele desafia Deus. Me dá uma palavra. Olha o que Pedro fez. A fé apareceu porque ele falou, se o Senhor me der uma palavra. E só alguém que crê, irmão, vai atrás da palavra. Só alguém que crê vai atrás de uma palavra. E não da solução pronta. Só alguém que crê fala, Jesus, me dá uma palavra, me dá uma semente, me dá uma revelação. E eu vou caminhar sobre os meus problemas, eu vou caminhar por cima dos ventos, eu vou ignorar qualquer onda contrária. Me dá uma palavra, Deus. A fé está exigindo uma palavra revelada, uma palavra rema, irmão. E Jesus falou assim, vem. Vem. Ele só falou, vem. O Pedro pulou do barco, imagina. Pulou. Foi assim ou não foi? Ou você acha que Pedro ficou assim, igual a gente? Ó, Pedro está no barco, irmão. Vem! O Pedro não ficou assim, ó. As ondas, ele não ficou assim, ó. Deixa eu segurar aqui. Peraí que eu tô indo aí. Sabe quem faz isso aqui, irmão? Quem duvida. Sabe quem faz isso aqui? Quem está usando o cérebro e não o coração. Pedro não pensou. Porque se ele pensasse, ele não pisava na água. Pedro estava 100% na fé. Sabe por que nós estamos parados? Porque nós estamos duvidando. Sabe por que a gente para, irmão? Porque a gente fica se segurando no barquinho. Deus te deu um barquinho. Mas não é para você andar pelo barquinho. É para você andar por fé. Você não chega do outro lado com o barco.
o barco não vai te levar para o outro lado. O que vai te levar para o outro lado é a tua fé. Não é uma empresa que vai te ajudar, irmão. Não é um sistema político que vai te ajudar. Não é uma poupança que vai te ajudar. Não é uma formação acadêmica que vai te ajudar. A solução está no teu coração e não no teu cérebro. E não na tua lógica. E não no raciocínio. Está no teu coração. As pessoas vêm para a igreja porque estão desgastadas. Por isso Paulo falou, quando eu estou fraco, Pedro estava fraquinho e saiu andando sobre as águas. Eu imagino que Jesus estivesse ali, ó, e Pedro saiu andando, olhando para Jesus. Tem a Bíblia aí? Pega a Bíblia, levanta assim. Põe assim na frente do teu rosto. Foi assim que Pedro fez para andar sobre as águas. Ele olhou para Jesus. Ele saiu olhando para a palavra, 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 olhando para a palavra. Ele podia andar ali a noite inteira olhando para a palavra. Amanheceu o dia, ele está andando. Falou assim, vou do lado do barco. Estou olhando para Jesus, autor e consumador da minha fé. Eu estou andando olhando para a palavra, não estou olhando para mais nada, eu estou olhando para a palavra. A resposta está aí, irmão. Está na palavra. Mas de repente, no meio do caminho, o que acontece com Pedro? O cérebro dele faz assim. Oi. Os miolos. Inimigo público número 1. Ele começou a utilizar a visão natural. Ele deixou de andar por fé. E começou a observar. A Bíblia diz que ele começou a olhar a força do vento. Sabe quantas pessoas eu ouço falar a seguinte expressão? O diabo é forte naquela pessoa. Tem um demônio muito forte. Eu falo, oxê. Eita! O capeta é muito forte na vida dele, dela. É forte. Estou 10 anos, não consigo tirar o demônio. Rapaz, está na hora de você se converter, aceitar Jesus, então. Você está lutando pelo espiritismo, pelo macumbaria. Você estava fazendo o quê? Matando galinha para tirar o demônio? Pedro começou a falar, o vento é forte. E quando você começa a empoderar o vento, ele te derruba, irmão. Quando você começa a observar a força dos seus inimigos e esquece da força que Deus te dá, aí você afunda. Olha o cenário. O vento sopra e a onda se levanta. O vento sopra e a onda se levanta. O vento começou a soprar e a onda começou a levar o barco, tentar levar o barco para trás. O demônio sopra e as circunstâncias tentam te levar para trás. Agora, quando você anda sobre o mar, o vento pode soprar para onde quiser, irmão. Não é a onda que determina a minha direção. Não é a onda que determina para onde eu vou. A onda não está me empurrando mais, eu estou andando sobre ela. Eu estou andando sobre ela e eu vou para onde Jesus estiver. Eu vou para onde Ele mandou eu ir. Você caminha sobre os problemas. E hoje você vai sair daqui caminhando sobre os problemas. Irmão. Pensa no Pedro, ele está caminhando sobre as águas e ele olha para baixo, ele vê ondas. E ele vai caminhando, dá licença, essa onda, esse tsunami aqui, dá licença. Eu estou indo para lá. O tsunami queria me puxar para lá, mas eu estou indo para lá, dá licença, vou passar por cima.
Eu estou passando por cima, eu estou andando sobre, porque o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés, irmão. O Deus de paz faz isso, coloca você sobre, fala, caminha, caminha, caminha sobre os problemas. Eles estão lá, mas você está caminhando sobre eles. Você está indo e olhando para Jesus, caminhando. Eu estou caminhando. Não acabou o dinheiro, mas eu estou caminhando. Acabou o recurso, mas eu estou caminhando. Pô, levantou uma luta, eu estou caminhando sobre a luta. A luta não determina meu caminho. Deus é bom. Diga para o teu irmão, despreza o vento. Hebreus 12, versículo 1 diz, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Paulo escreveu, olha, você tem que tirar o embaraço. Eu tenho que tirar o embaraço da minha vida. O peso. Porque você não vai conseguir correr embaraçado. Você não vai conseguir correr com um saco de cimento de 50 quilos num lado e 50 quilos no outro. Tem pesos que nós pegamos e estamos carregando. Primeira coisa, tira o peso. Tira o peso, irmão. Tira o pecado. Tira o que está te dominando. O que está te dominando? O que está te dominando, meu querido? O que impede que você cresça? O que impede que você conquiste? É o peso. É aquilo que você colocou na tua mente. Lança fora nessa noite, irmão. Fé não depende da sua mente. O autor da fé, aquele que fez a fé, já colocou ela aí dentro. Quando você aceitou Jesus aquele dia, irmão, você foi dormir. Quando você estava dormindo, vieram os anjos da Matrix, abriram você e colocaram uma porção de fé no teu coração. E Jesus está falando que está na hora de você voltar a andar por fé. E ele está falando, considerai aquele que suportou a oposição, o vento contrário. E uma palavra tremenda é que ele não fez caso da afronta. Todo vento que soprava contrário a ele, ele desprezava, ele desprezou as afrontas, irmão. Ele desprezou as afrontas, ele desprezou a força do vento, ele desprezou a tempestade, ele desprezou os pecadores que estavam contrários a ele. E se eu quero chegar do outro lado, eu tenho que fazer a mesma coisa. Eu tenho que desprezar as acusações. Eu tenho que desprezar o que é contrário. Agora alguém fala alguma coisa de mim, eu já fico... E Deus está falando, despreza! Mas ele postou, despreza! Mas ele falou, despreza, irmão! Não deixa isso te parar!
Jesus fez isso e chegou. Ele está assentado à destra de Deus Pai, porque ele desprezou a afronta, ele desprezou as acusações, desprezou as invejas, desprezou os demônios. Ele foi correndo, irmão. Não se embaraçou com essas coisas. Despreza, meu querido. Amém? O que está roubando o teu sono? O que está roubando a tua paz? O que está roubando a tua presença? O que está roubando a tua palavra? É porque você decidiu usar o cérebro para ficar caçando sarna para se coçar. Uma expressão que a minha avó usava. Só estou reproduzindo aqui. Mas eu acho que é politicamente correto, porque minha avó usava, minha avó, né? Minha avózinha. A gente procura sarna para se coçar, irmão. O Pedro não procurou sarna para se coçar, ele andou sobre as águas. Quando ele começou a considerar a força do vento, quando ele começou a perceber as palavras, quando ele começou a perceber as afrontas, ele afundou. Quando você afunda, a água te leva, você não está mais no controle da tua vida, você não está no controle da tua direção, a água vai te levando. Por isso eu quero ler outro texto aqui, que está em Tiago, capítulo 1, versículo 5. Necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante o quê? Impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus. Tudo o que você vai fazer, quando você caminha com Deus, você tem que fazer pela fé. Se você duvidar, o mar vai te levar. Se você duvidar, se eu duvidar, eu afundo. E o mar começa a me levar. Agora está todo mundo falando isso. Agora está todo mundo falando aquilo. Agora todo mundo na Paulista. É o mar. Deus te chamou para andar acima do mar. Deus não te chamou para ser conduzido pelo mar, irmão. E a marca de alguém que duvida é que ele tem ânimo dobre. Uma hora está bem, outra está mal. Uma hora eu creio, outra hora não creio. Uma hora eu abençoo, outra hora eu amaldiçoo. Uma hora eu falo bem, outra hora eu falo mal. Isso é ânimo dobre, irmão. Não vai receber nada de Deus. Um homem com ânimo dobre não recebe nada. Pede, mas não recebe. Por quê? Porque o ânimo é dobre. Com Deus é o seguinte, irmão. Sim, sim. Não, não. Deus não fala sim, não, talvez, todavia, quem sabe. Deus não é o Pinóquio do Shrek. Negavelmente, eu não poderia afirmar que sim nem que não. O nariz, ó. Quando Deus toma um caminho com você, ele vai até o fim, irmão. Deus não é Deus de montanha russa. Uma hora está gritando de alegria, outra hora está gritando de tristeza. Uma hora está gritando de terror. É adoração? Não, não é adoração. Eu estou com medo mesmo. Estou perdendo tudo, pastor. Não, você vai andar acima disso. Como que eu ando acima disso, pastor? Profetiza sobre o teu futuro. Você quer tomar a rédea, sair do mar? Começa a crer no outro futuro. E a tua boca tem que declarar o que Deus fará na tua família. Quando você começar a declarar o que vai acontecer no teu futuro, o mar não determina para onde você vai. Quem está determinando é a palavra. A palavra está te conduzindo acima do mar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé para orar. Pedro está afundando. Aí ele clama: Senhor, me socorre. Jesus está olhando, né? Jesus está aqui, ó.
E o Pedro afunda na frente dele. Jesus não faz nada, irmão. Ele deixou ele afundar. Ele só estendeu a mão quando Pedro falou: Senhor, me salva. No meio da dúvida, um clamor. Um clamor. A Bíblia diz que imediatamente. Imediatamente, irmão, é hoje. Não é amanhã. Imediatamente é agora. Imediatamente a mão do Senhor veio, pegou a mão de Pedro e puxou ele para cima. Puxou, irmão. Imediatamente. Diga assim para o teu irmão: é hoje que Jesus vai te dar socorro em tempo oportuno. Está precisando de socorro, irmão? Olha para Jesus e diz: Senhor, salva-me. Está precisando de socorro? Olha para cima. Para de olhar para os lados e olha para cima, porque o socorro vem do alto. O salmista falou: da onde me vem o socorro? O meu socorro vem de Deus. O meu socorro não vem de homens. O meu socorro não vem de empresas. O meu socorro não está calçado em cima da economia. O meu socorro não está calcado em cima dos políticos. O meu socorro vem de Deus. É por isso que você foi separado. Você foi separado para depender dele. Você não foi separado para depender da direção do mar, do sistema desse mundo. Você foi separado para reinar e não para ser governado. Então eu quero que você feche os teus olhos. Um dia ele virá e com sua glória ele